Eu gravei o primeiro vídeo de hoje e eu expus, né, o ponto de vista do Paulo Souza e expus o ponto de vista da Ana Campanholo sobre uma treta que tá rolando, né, que envolve Kim Paim, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Muitas pessoas pediram para que eu comentasse isso e eu comentei. Só que o pessoal pediu também para fazer o seguinte, olha, coloca a outra versão e a visão do Kim Paim, que atacou Nicolas, que criticou também o Tarcísio e o Paulo Souza, mas e a visão deles? Tem que colocar também. E eu acho justo. Eu acho que para que você forme uma convicção, você tem que olhar os dois lados. Então, vamos fazer isso agora, tá? Bora começar ouvindo esse vídeo aqui do Kim Paim, pra gente ver se realmente, né, os argumentos do Kim Paim estão certos. O perfil que fez essa publicação é um perfil chamado Alan dos Panos, tá? Alan dos Panos. Escuta só a fala do Kim Paim, vou tentar não estender e ficar só nesse conteúdo, mas a gente precisa ouvir também os argumentos deles. Para você que está chegando agora é o seguinte, a Ana Campanholo entrou na defesa da Carol de Toni. A Carol de Toni é uma deputada de Santa Catarina que quase que está com a eleição ganha para o Senado. Todo mundo sabe que ela tem um potencial gigantesco de virar senadora. O Carlos Bolsonaro disse que quer agora concorrer por Santa Catarina, mudou o jogo ali e acabou que a Ana Campanholo vai ter que acabar... A Carol de Toni vai ter que acabar saindo, né, da vaga para o Senado. E aí, o Eduardo Bolsonaro, Kim Paim, entre outros, argumentam o seguinte, a Ana Campanholo é traidora, porque ela só é alguém por causa do Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, ela não é ninguém. Então, ela tem que ter obediência total ao Bolsonaro e aos filhos do Bolsonaro, porque existe uma hierarquia. É isso e não tem outro justificativo. Agora nós vamos ver, né, o argumento do Kim Paim aqui sobre, né, o que está rolando entre o a Ana Campanholo e o Eduardo Bolsonaro. Acompanha comigo. Teve um vídeo que circulou e muito, e que eu fico assim, de cara com como o povo brasileiro é despolitizado. Como os primeiros 30 segundos do vídeo já você já pode passar já. Como o povo brasileiro é despolitizado. Eu fico maluco, só 143,9, no momento que eu peguei. Likes, 1000 likes, 144 mil likes, assim, é a despolitização em massa. É o emburrecimento coletivo, as pessoas que não conseguem se, assim, raciocinar. Porque o que elas querem no final do dia é a união da direita. Elas não querem resolver o Brasil. Essas pessoas talvez assim, não, o PT pode vencer, o Bolsonaro pode ser preso, mas vai ter união da direita? Vai. Então eu quero. É a coisa que eu mais gosto. Você quer que Jesus volte ou ter união da direita? Não, eu quero união da direita. Jesus vai voltar depois. Me diz uma coisa sobre esse Paulo. Não era ele que ficava incentivando o povo do 8 de janeiro à esplanada? Por que ele não foi preso? Lembro que era o Bibi, né, um tal de Oswaldo, e se não me engano esse Paulo também. Sem contar que esse tal Paulo Souza é o mesmo que esteve junto com o Oswaldo Eustáquio naquele enredo macabro que antecedeu 8 de janeiro. Não entendi até hoje o que eles faziam naquele avião. Parecia tática de guerrilha, repito, Partido Novo, né, o canso da direita. Aí mais duvido, né? Aí o pessoal também postou no chat. E em janeiro desse ano, que teve uma confusão, e o Paulo também tomou sua posição contra Bolsonaro, um discursinho meio que lacrador, ali, né? O Oswaldo e o Paulo. Lutando pelo Brasil. Com o Oswaldo Eustáquio. Tá bom. É a opinião das pessoas nas redes sociais, né? Amigo do Oswaldo Eustáquio incentivaram o povo no episódio do 8 de janeiro. Você emburrece as pessoas. Sabe, quando você começa o vídeo dessa forma, você tá fazendo uma falsa equivalência. Você, aqui me consta, é só um cara aí de internet, que inclusive ajuda a vender cursos, né? Como tava aquele curso agora do Nicolas com o Wolf, 5 mil reais pra quem quisesse o super pacote que você ajudou a divulgar. Eita, não pode falar mal do Nicolas, não estou criticando o Nicolas, calma, não tô, gente, perdoa. Livro de ouro, não tô falando dele. Isso daqui eu interpreto como é que eu posso falar, né? Acho que a gente pode classificar como realmente assim, um movimento aberto, né, de declaração de rompimento e independência, porque esse perfil ele é relacionado muito próximo ao Nicolas, né? O Nicolas só participa de Spaces junto com o Space Intergaláctico, e ali fez questão de divulgar, né? Fez questão de divulgar que Nicolas republicou o vídeo da Campanholo e seu perfil reserva. Aí, olha quem a Campanholo pegou pra levar pro Instagram, o Jalim. O parceiro do Space Liberdade da Baianinha, do Nicolas também. Rapaz, assim, são coisas que acho que só quem tá no Twitter vê isso aqui e fala, bicho, não é possível não, velho. O que eu achei aqui bacana foi a linguagem utilizada, né, pelo Tobias Panqueca. A turma que tá apoiando a Campanholo. Jorge Sifu, é como ele chama o Safe, tomou enrabado ontem na maior emissora de Santa Catarina. Bolsonaro tentou demitir Moro outras vezes. Na verdade, Bolsonaro tentou demitir Moro antes de sair do governo. Talvez jamais teria um inquérito das fake news pra cima da direita. Talvez não teria, gente, porque começa ali. Moro falando que Bolsonaro está interferindo na PF, ainda manda notícia falando que inquérito, tá, deputados, e tá ali tentando blindar, e aí você começa a fechar o cerco, e o Moro depois vem falar que está sendo alvo de um aparato de desinformação, ainda vai falar de gabinete do ódio e tudo mais. Moro colocou o inquérito pra cima da direita. Moro é o Marco Zero. Pois é, esse é um trecho onde ele faz essas críticas aí. A Ana Campanholo foi o que eu consegui achar aqui
da parte de críticas dele. Teve um outro canal chamado Canal Patriota, que colocou assim, ó, apenas o bônus sem ônus. Kim Paim faz react ao post de Eduardo Bolsonaro sobre a deputada Ana Campanholo, que insurgiu contra a família Bolsonaro por uma vaga no Senado na qual ela não vai concorrer. E assim, até onde eu entendo, ela não está contra a família Bolsonaro. Ela está questionando um pleito de vaga do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Ora, já era algo que já estava concordado, né? Já tinha um acordo, pelo que eu sei. Mas a gente tem que ouvir o outro lado, que é o lado do Kim Paim. Vamos ouvir aí. Eu coloquei essa postagem aqui para fazer sentido mais lá na frente. Você vê que no discurso do Carlos, ela falou o seguinte, ó, vocês se elegeram depois de Bolsonaro. Eu não sabia de uma coisa, fiquei sabendo, acho que isso não desmerece a pessoa em nada, e tem a ver com o MBL. Eu coloquei aqui só porque ó, o Chico Linguiça até compartilhou com essa postagem, falando o seguinte, ó, o Alan está certíssimo. Essa gente jovem do bolsonarismo é carreirista e despudorada. Aguarda as próximas eleições. Ó, o pessoal do MBL falou que o Alan tá certinho, né? O pessoal do MBL concordou e se juntou ao discurso do Carlos, do Kim Paim aqui, falando que essa gente jovem é insubordinada, eles estão errados. É isso. Aí o Bissoto, que também é meio ator do MBL, fala assim, ó, nada na vida para em pé sem disciplina e ordem. Empresa tem chefe, família, pai e mãe mandam, ou menos deveriam. Escola, professor, eu deveria ser autoridade. E aí o Pica-Pau Biruta responde falando o seguinte, isso mostra a zona que o campo bolsonarista é. Esse tipo de coisa não se vê acontecendo no PT e nem nos seus satélites. Só interferência pesada dos Estados Unidos para salvar a pele do Jair agora. Já Lula contou com o partido, militância, Supremo, Globo e o Partido Democrata. Até a galera que tá do lado de lá fala, o Jair tá abandonado, só o Trump é mesmo pra ajudar ele, que essa direita aí, vixe Maria. Mas a gente vai voltar nisso daí. E essa história de se eleger só depois do Jair. Eduardo fez uma live ontem, escreveu também no Twitter, e ele fala o seguinte, né? Este não é um post que gosto de fazer, muito pelo contrário. Busquei evitá-lo ao máximo, fazendo contatos privados. Eu compreendo não gostar. Não gostar é uma coisa. Não fazer é outra. Então assim, o cara não gosta, mas fez. Ninguém quer procurar briga. Mas tem hora, velho, que realmente não dá pra fugir de colocar os pingos nos is. Porém, após ter sido exposto publicamente, estas minhas tratativas, né, sinto-me na obrigação de esclarecer alguns pontos que deveria ser óbvio para todos que vestem a camisa de um time político. Este assunto é tão surreal que tenho dificuldade de comentar. Infelizmente para mim e para vocês, terei que interromper o trabalho e falar obviedades que, ao que parece, ainda surpreende alguns. Eu sei que muitos acreditam que grupos políticos são estruturas anárquicas e difusas que entram milagrosamente em sintonia depois de uma guerra pública de opiniões. Deixe-me contar uma novidade. Não são. Isso mesmo. Um grupo político precisa de estrutura hierárquica, liderança estabelecida, com diretrizes e valores definidos de forma organizada e programática. É literalmente forjado sobre as bases de comando e da personalidade política que o estruturou. Goste-se dele ou não, é inegável que meu pai fundou um movimento político. Ele tem um grupo político e é a liderança desse grupo. Por anos, com base em sua personalidade e visão, ele projetou eleitoralmente diversos nomes em cargos espalhados pelo país. Pessoas desconhecidas ou com baixa popularidade foram levadas ao status de celebridade políticas através da conduta dele. E essas pessoas, gente, não são apenas deputados, senadores, governadores, políticos. Todo mundo aí do jornalismo, bicho. Será que essa audiência que tanto ajuda os canais, com Pix, Superchat, assinaturas, comprando curso, livros, será que essa audiência estaria aí ou estava todo mundo dormindo em berço esplêndido? Será que não fosse o Jair como canalizador? Será? Sei lá, velho. Acho que a turma tinha que ser um pouco mais grata ao Jair, viu? A despeito do mérito pessoal de cada um, é um fato incontestável que foi ele o responsável por criar esse imenso movimento político e dar notoriedade a inúmeras pessoas. Eu não existiria se não fosse Bolsonaro. Deixo claro, eu sou um Zé Ninguém, um zero à esquerda, que por algum milagre divino estou aqui graças a Bolsonaro. Dito isto, quando você nos procurou lá no início da jornada para impedir nosso apoio político, você assumiu um compromisso político. Chame-me de antiquado, mas ainda acredito na ideia de honrar compromissos. Quando você veio até aqui nos pedir apoio, comprometeu-se a reconhecer e respeitar a liderança de quem iria projetar sua carreira política. Se não fosse assim, deveria ter deixado claro na dito. Vejam bem, eu quero apoio de vocês, quero que projetem minha imagem, me tornem conhecido. Contudo, se eu ficar conhecido, não vou dever nada. Reservo o meu direito de me insurgir publicamente contra as escolhas e decisões de vocês. Se tivesse dito isso, seria meio louco, mas honesto e certamente não teria nosso apoio. O que não dá é para pedir nosso apoio e, em contrapartida, negar apoio e subordinação. Não dá para querer o benefício da liderança, mas recusar o ônus que vem com ela. E veja, não estou pedindo que ninguém viole seus princípios morais. Pelo contrário, honre os seus princípios sendo leal e honesto. Se um dia você achar que a liderança política a qual pertence não está mais alinhada aos seus valores, fale em público e rompa abertamente. É o que eu faria se eu estivesse num grupo político que se desviasse dos meus princípios. O que não é aceitável é insurgir-se publicamente contra a estratégia da liderança do seu grupo, uma decisão que nada tem a ver com valores morais, mas apenas com conveniência e tática política. Dito isso, eu vou ser direto.
As declarações da deputada estadual do PL, Ana Campanholo, são totalmente inaceitáveis, na forma, por terem sido feitas em público, no conteúdo, por se insurgirem contra a liderança política que a projetou e, pior, por representarem uma tremenda injustiça, já que ela usa uma régua contra meu irmão que jamais aplicou a si mesma. Relembro que em 2018, a própria Campanholo enfrentou resistência ao deixar o oeste catarinense mudar-se para Joinville. Muitos queriam barrar sua candidatura sob o pretexto de que ela não era dali. Eu a defendi e não me arrependo. Apostei que era uma boa candidata, coerente, trabalhadora, hoje autora de um livro importante contra o feminismo radical. O tempo mostrou que eu estava certo. Fui eleito em 2018 e reeleito em 2022 como a deputada mais votada do Estado. Pois bem, o mesmo princípio que defendi para ela, defendo agora para Carlos Bolsonaro. Deixemos o povo catarinense decidir se ele é ou não um bom candidato. Continuando. Não se trata de imposição, mas de coerência. Há 2 vagas ao Senado. E a liderança do presidente, que merece nosso respeito, escolheu Carlos para uma delas. Ou será que é um sacrifício tão grande aceitar que o líder possa tomar uma decisão como essa? Se quisermos construir um movimento forte e organizado, precisamos tratar divergências internamente, com cada um entendendo seu papel e seu lugar. Só assim a direita deixará de parecer um campo desordenado e passará a ser uma verdadeira força política nacional, pronta para entrar em campo com muito mais preparo. Isso daqui normalmente acontece sempre, quando as pessoas realmente se respeitam e marcham na mesma direção. Quando as pessoas se respeitam e têm um foco maior e um projeto maior, elas vão resolver da melhor forma possível para preservar o grupo. Isso sempre vai acontecer. Quando não acontece, já é um sinal que não existe respeito pelo grupo, pela hierarquia, sabe? E um sentimento realmente de vamos andar todos juntos. Tem um projeto, pessoal. É certo. Aí, cara, aí tem que resolver logo. Não adianta achar que conversa mole, sabe? Tapinha nas costas, porque não tem ninguém bobo. Tem ninguém bobo. Todo mundo aí é bem letrado, bem estudado, sabe? Sabe ler, escrever. Se é uma liderança local que só existe politicamente graças à liderança nacional, e se ela tem opinião diferente, né, que a submeta ao crivo da liderança nacional em vez de fazê-lo publicamente em forma de subordinação. Em tudo na vida, há ordem e hierarquia. Na família, nas empresas e também nos grupos políticos. A ideia de que uma deputada estadual cuja carreira política foi viabilizada pela liderança nacional tem o direito de se insurgir publicamente contra essa mesma liderança é absurda. Entenderia se ela o fizesse acreditando que meu pai não tivesse tomado uma decisão livre, mas esse não é o caso. Essa fala do Eduardo, inclusive, parece que ela não leu. Porque se ela tivesse lido, ela não teria dito algo que Eduardo teve que voltar a rebatê-la, que é sobre essa questão de se o Jair tivesse tomado essa decisão do Carlos, né, sob pressão, foi sequestrado para tomar essa decisão, é uma coisa. Mas o Jair tomou de livre e espontânea vontade. Enfim, sabendo que foi uma decisão plenamente voluntária, é inaceitável que ela se sinta no direito de questionar a conveniência da escolha de quem viabilizou a sua carreira política. Desculpem, não acho isso normal nem aceitável. Acho que essa turbulência passou dos limites e não agrega ninguém. E para piorar, trouxe essa discussão meramente eleitoral, justamente no momento em que a sua liderança está prestes a ser presa injustamente. De todos os momentos possíveis, este é o pior. As pessoas deveriam estar voltado a combater a injustiça e lutar pela anistia das vítimas da tirania, não em cálculos eleitorais. Sou extremamente desrespeitoso preocupar-se com disputa política, enquanto pessoas estão sendo destruídas pela perseguição. Espero sinceramente que todos do nosso grupo político reflitam em sendo o caso mudem de postura, ou rompem publicamente com o grupo também, né? Pois é, esse é o segundo vídeo que foi feito pelo Kim Paim aqui, tá? E aí tem um outro vídeo que o Paulo Mansur fez aqui, já com as críticas que foram feitas ao Paulo Souza também. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Olha, eu respeito o trabalho do Paulo Souza, ele é uma voz ativa, importante da direita, trouxe humor, trouxe energia, falou daquilo que a gente gosta, inclusive quando ele imita Alexandre de Moraes, é bem bacana. Agora, mas dessa vez você errou, Paulo. Existe um fato público, consta na transparência da Alesc, que Pamela Cristina Teixeira Souza está nomeada no gabinete da Ana Campanholo, né? E quem mostrou isso não fui eu, foi o Kim Paim, que é youtuber investigativo. Olha só. Vocês conhecem o Paulo Souza, né, do Hipócritas? Pois bem. Vocês já viram o Paulo Souza mais jovem, sem barba? Olha ali, ó, mais bonito. A pessoa que tá abraçada ali com ele é a Pamela Cristina Teixeira Souza. Pelo que me consta, sua esposa. A Pamela Cristina Teixeira Souza é ninguém mais, ninguém menos do que comissionada do gabinete da Campanholo. Assim, parece que Paulette saiu em defesa da chefe da Pamela. Aqui a gente fala e a gente mostra, né? E Paulo, ao mesmo tempo que você está defendendo a Campanholo, você está atacando Carlos Bolsonaro, que foi o principal responsável em construir o movimento da direita nas redes sociais, né? Então você está agindo em interesse próprio, está agindo de má fé, quando você faz um vídeo atacando o Carlos Bolsonaro para salvar o emprego da sua esposa. É isso que eu posso entender com esse seu vídeo? Comentem esse vídeo comigo. Eu sou o Paulo Mansur, deputado estadual, aliado do presidente Bolsonaro. Vamos lá. Então, esses foram alguns pontos. E aí, né,
vem o Vinícius Carrion e fez uma publicação, ó, surpreendente, o Renan Santos é o líder do MBL, candidato à presidência pelo MBL, detona Ana Campanholo e todos os políticos que se elegeram nas costas de Bolsonaro e que hoje não querem seguir sua liderança. Então agora, a voz do Renan Santos se tornou algo muito importante para a direita brasileira. Viram o Insta da Campanholo hoje? Agora Eduardo Bananinha está enquadrando ela. Ele tá certo em enquadrar ela. O Eduardo Bolsonaro está certo. Eu falei isso no Twitter, eu repito aqui. Virou bagunça. Sempre foi. Mas assim, na hora de se aliarem com os Bolsonaro, aí de defender tudo que os Bolsonaro querem, irem em manifestação, subir em palanque, receber vídeo, receber apoio, se eleger por conta do Bolsonaro, aí todo mundo gosta. Eu quero lembrar, a Carol Detoni foi do MBL. A Carol Detoni concorreu em 2016, o Rio vai lembrar, pra vereadora. Sim. Sem apoio do bolsonarismo. Ela perdeu. Aí, em 2018, 2 anos depois, ela já era bolsonarista. Aí ela ganhou. Pô, a Carol Detoni deve tudo aos Bolsonaro. Pra quê? Pra agora que os Bolsonaro estão na luta lá pra salvar o Bolsonaro da cadeia, precisando montar uma estratégia pro Senado pra ela se virar contra. Veja, eu não concordo com a estratégia deles. Eu quero destruir o bolsonarismo. Eu quero destruir o bolsonarismo. E a gente tá falando da turma que colocam o Bolsonaro em 2018 para depois se juntar com o PSOL e que é grande responsável hoje, sim, sem sombra de dúvidas, pelo resultado do Lula aí. E ele disse, eu quero destruir o bolsonarismo. Mas agora, a opinião dele importa, a opinião dele é a mesma do Kim Paim, a opinião dele é a mesma, né, da turma que acha que sim, né, tem que ser o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina e que tem que ter hierarquia total. O bolsonarismo é um problema. Agora, eu estou analisando a ética interna, né? O sistema de relações deles, vínculos e tal. Quer dizer, ela não pode esperar uma eleição? Essas moças são novas. A Carol Detoni, nem sei, deve ter 30 e tantos anos. Essa moça não é... Né, não tem 60 anos. Ela não pode esperar a próxima eleição? Tem que ser na velocidade dela. Então, que é isso? Não tem... Quer dizer... Na hora da parte boa do Bolsonaro, tá junto. Aí depois, não, eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia política aqui no Estado. Não, porque. Não o quê? Vocês cativaram o culto à personalidade do Bolsonaro. Nenhuma de vocês reclamou quando botaram o Jair Renan aí. É ou não é? Tomaram a direita, tomaram o antipetismo com um bando de retardado dos bolsonaristas, aí tava tudo bem. Aí agora não, aí os planos, né? A Carol Detoni precisa ser senadora agora. Espera aí, moça! Espera, se não fosse o Bolsonaro, você estaria, sei lá, dando aula em Caxias do Sul. Sei lá o que você tá fazendo da tua vida. Não sei. Aí fica aí, não, porque... Não, nada. O Bolsonaro é teu líder. Respeite a porcaria do Bolsonaro. Ele é teu líder, pô. É muito gostoso esse bolsonarismo de conveniência dessa galera. Eu nunca falei que o Bolsonaro é nosso líder, portanto, assim, não tem nada a ver com essa história. Agora... Ali assim, é cada um por si. Por isso que eles aparece o Marçal, eles gostam. Aqui. É isso. Então, assim, eu precisava colocar o outro lado. Acho que o meu ponto de vista é que eu não gosto dessa história de não, mas você tem liberdade de expressão. Até que eu te diga que essa liberdade não é sua mais. Então, assim, eu não gosto. Vou rebater um ponto que o Kim Paim aqui disse, não, porque todos esses que falam de política na internet, que são do espectro da direita, dependem do Bolsonaro. Eu gosto do Bolsonaro, mas nunca dependi dele, até porque eu fui crítico do Bolsonaro e eu nunca neguei isso pra ninguém, tá? Agora, o que eu acho é o seguinte, o Bolsonaro foi uma grande vítima de tudo isso, foi. Agora, nem os filhos têm o direito de assumir assim e falar, não tem meu pai, eu mando nessa história aqui toda. Como assim? Não, é por causa do meu sobrenome. Não tem essa história. Então, assim, acho que nem todo influenciador, nem todo mundo que tá aí, é só porque o Bolsonaro existiu, eu devo tudo ao Bolsonaro. Não, eu não sou assim. Eu devo tudo à minha coerência, eu devo tudo a vocês que me seguem. Tá? Só isso. Agora, eu precisava expor os dois lados, e eu quero saber da sua parte, né? Eu não sou dono da razão, eu só acho que a estratégia... não seria a que eu seguiria. Eu ainda acho que existe hierarquia? Existe. Mas existe um negócio que se chama acordo também. Ficou provado por A mais B que havia um acordo para Carol Detoni ser a candidata. E aí mudaram a regra do jogo,
né? Porque ia ter mais um nome, vieram e querem colocar 2 nomes e expelir a menina. Então, eu não gosto disso, tá? Não acho que a forma que o Eduardo Bolsonaro está agindo... Não, ou você faz isso, não gosto da forma que estão cancelando o Paulo Souza, por exemplo, usar a esposa dele. Ah, mas ele está defendendo é o carguinho da esposa. É sério, cara. Por causa de R$2.000, 2.000 e pouco, ele mostrou o perfil dele. O Paulo tem 2 milhões de seguidores, pelo amor de Deus. O Paulo souber usar bem isso aí, ele tira 50 mil por mês fácil. Entendeu? Então, não sei. Agora, esse cara aqui é um cara que eu sei que ele é bolsonarista roxo, eu sei que ele é fervoroso pelo Bolsonaro, mas eu sei que ele é coerente pra caramba e eu gosto desse cara pra caramba, que é o Victor Von Serran. O Victor escreveu o seguinte: ó, o Jorginho Melo que pegou a vaga da Carol de Tony e entregou para o Amin para coligar o PP. Então, o que aconteceu foi o seguinte, ele trouxe um dado importante. Não, mas peraí, foi o Jorginho Melo que tirou e jogou o Amin na história, porque desde o início já se falava Carol de Tony e o Carlos Bolsonaro. O lance é que agora, se o Jorginho Melo, que é a maior liderança, o governador mais bem votado e que tem um potencial gigantesco, colocou o Amin, tem que escolher entre alguém, ou o Carlos Bolsonaro ou a Carol de Tony. Cá entre nós. Carlos Bolsonaro tem o sobrenome Bolsonaro e pode concorrer por qualquer estado. Por que precisa ser por Santa Catarina? Sendo que vai ter uma candidata de direita, que é a Carol de Tony, que vai vencer. Entenderam? Ali vai elege 2 e o Amin também é um ótimo, né? Ele falou, fez isso pois está com medo que o João Rodrigues consiga unificar o Centrão em sua candidatura. Então, se não traz o Amin com outro nome forte, o Centrão vai se unificar através do João Rodrigues. E aí, em vez de levar 2 vagas de direita, o Amin é um cara que dialoga com o Centrão, mas tá com a direita também, ele corre risco de pôr um de direita e um do Centrão. Então, Jorginho Melo também não tá errado, tá? Agora, ficou a briga. Qual dos dois? A Carol de Tony, que ganha, ou o Carlos Bolsonaro, que ganha em Santa Catarina e em outro estado também. Tá? Ó, no dia 24 eu postei sobre a proposta de trazer a Carol de Tony como vice, escanteando o MDB. Parece que fizeram até a proposta, e é uma forma de solução. Tira a Carol de Tony, deixa o Carlos Bolsonaro e coloca ela como vice. Ok, é uma boa proposta. Se Carol aceitar isso, pode resolver a parte do problema, pois outro maior já foi criado. Bater no governador mais votado em São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas. No deputado mais votado do Brasil, que é o Nicolas Ferreira. E na liderança mais respeitada de Santa Catarina, que é o Jorginho Melo, não me parece uma estratégia. Nessas horas, o Bolsonaro faz muita falta. Resumindo, goste mais do Victor Von Serran, totalmente alinhado com o Bolsonaro. Às vezes eu falo algumas coisas aqui e ele, ô Sandra, e aí não, eu sei. E o bonito é essa divergência, eu falo, cara, eu não concordo com isso. E ele, não, eu também não. Não, mas tá beleza. Vamos esperar pra ver. Né? Então, na época do Pablo Marçal, mesmo quantas vezes ele me puxou a orelha? E ele tava certo, o errado era eu admito e eu assumo. Agora, ele aqui mesmo tá dizendo, pô, peraí. Olha que estratégia burra bater na Carol de Tony, bater no Nicolas, bater no Tarcísio, bater no Jorginho, bater em todo mundo. Só presta agora Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Tá de sacanagem, né? Então, pelo amor de Deus. Agora, quem vai tomar essa decisão aí é você. Você vai colocar no comentário. Eu fiz o que vocês me pediram. Eu coloquei os 2 lados para você ouvir. Os 2 lados. Eu coloquei os vídeos do Paulo Souza. Quem não assistiu o primeiro editorial vai voltar lá e assistir o primeiro editorial. Eu coloquei os vídeos dele, para que vocês vejam o ponto de vista dele. E eu reitero, Paulo, não deixa se abater, porque qualquer um que tá na internet tem o risco de sofrer essas pancadas. Eu já sofri de todos os lados e tô aqui. E o meu sincericídio vai muito bem, obrigado, tá? E é assim, quem saiu é porque nunca teve contigo. Da mesma forma que o Kim Paim tem o público dele, respeito demais o Kim Paim, tem o posicionamento dele e tá alinhado com ali, né, o posicionamento do Carlos. Cada um no seu cada um. Agora é você que vai colocar no comentário. A minha opinião é de que é um problema que poderia ser evitado. Eu discordo do discurso do Eduardo e do Carlos. É hierarquia, eu que mando nisso aqui, mas quem te elegeu para mandar nisso?
Seu pai é seu pai, filho. Você pode estar fazendo seu trabalho aí. Ok, é justo. Mas o seu trabalho não é mais importante do que o da Ana Campagnolo. O seu trabalho não é mais importante do que o da Carol de Tone. Não é mais importante do que o do Jorginho Melo. Quem disse que nessa hierarquia você é o substituto? Quem disse que é assim? O Bolsonaro era a grande liderança. Tá, mas agora não dá pra simplesmente falar, não tem ele, agora é tal. E a Michelle? Vocês vão chamar ela de traidora? Porque a Michelle falou, não, eu não concordo, não é o Carlos, é o Carol de Tone. Vão fazer o cancelamento da Michelle Bolsonaro também, dizendo que ela é uma traidora do Bolsonaro? Então, cá entre nós, né, tá feio, tá? Eu, graças a Deus, nunca dependi disso, nem vou depender e nem vou concorrer, tá? A eleição nenhuma. Vou dar a minha opinião aqui, mas eu acho que só perde a direita com isso, sendo que o Carlos simplesmente poderia sentar todo mundo, conversar e falar, não, tá beleza, não vou por Santa Catarina, mas sei lá, e o Rio Grande do Sul, como é que tá? Tem o Marcel Van Hatten lá, beleza, e quem mais vai estar com o Marcel Van Hatten? Eu tô acompanhando isso, mas não dá Rio Grande do Sul, beleza, vamos olhar o Paraná, não, mas no Paraná não, olha Goiás, olha Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul? Ou não presta esses outros para vocês? Tem que ser o estadinho bonitinho ali de Santa Catarina para morar em Balneário. Não, peraí. Não concordo, discordo, mas é só a minha opinião, tá? É só a minha opinião. Acho que é um problema que poderia ser muito bem sanável, tá? Dito isso, feito isso, bora para nova matéria aqui. JBS, pois é, o Wesley Batista estiveram nos Estados Unidos, abriram a porteira pro Lula ter um diálogo com o Trump, e para quem não sabe, a JBS hoje é uma das grandes players dos Estados Unidos no mercado frigorífico. Meu amigo, os caras extrapolaram as fronteiras aí. O Trump acusa agora a JBS e outros frigoríficos de formação de cartel e pediram investigação. O preço da carne está altíssimo. E aí o Trump fala que eles formaram um cartel para extrapolar os seus lucros. Porque o que aconteceu com a JBS? A JBS, quando entrou aqui no Brasil, o Ratinho Júnior, não, o Ratinho pai, mesmo falou isso. Falou, olha, eu estava no mercado de gado, quando eu vi que a JBS entrou, eles formaram um cartel, tomaram tudo, eu não dou conta de competir com esses caras. Esses caras punham o preço que valia o gado. Então ele chegava e falou, eu vou pagar R$50 na arroba, por exemplo. O produtor tinha gastado 49 para produzir, ou eu vendo por 50 ou eu não vendo. Porque a JBS assumiu o mercado todo. Estão fazendo isso nos Estados Unidos, né? E aí o Trump partiu para cima da turma da JBS. Não à toa, a seção 301 está reinstaurando a Lava Jato por aí. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou nesta sexta-feira uma investigação sobre a atuação das maiores empresas de processamento de carne que atuam no país, lá nos Unidos. O frigorífico brasileiro JBS está entre as 4 multinacionais citadas no comunicado divulgado pela Casa Branca. É isso aí. Então, o JBS está na investigação. Além disso, o próprio presidente Donald Trump usou as redes sociais para se posicionar a respeito do caso. Segundo ele, os frigoríficos estariam elevando artificialmente os preços da carne bovina por meio de conluio ilícito, fixação de preços e manipulação de preços. Por que isso é importante? Entra na bandeira ali, tá? E isso é interessante demais, da seção 301. Há tempos, os Estados Unidos estão argumentando que o Brasil ele está cometendo práticas, né, concorrenciais ilegais. E aí o fato da JBS ser um dos grandes players vinculado ao Brasil já coloca ele na mira, tá? Já coloca ele na mira. E eu achei interessante trazer essa informação para vocês. Vamos lá. E o Fux? O Fux fez de novo. Pois é. Olha só, quem fez a publicação aqui foi o Gil Diniz, que entrou nessa treta aí, defendendo o Carlos Bolsonaro também. Eu vou colocar o vídeo dele, acho ele coerente pra caramba, mas eu vou colocar o vídeo dele. Aqui eu não tô aqui pra formar a opinião de ninguém. Quem dirá que eu tenho qualquer interesse sobre isso, né? Mas a única opinião que eu quero formar para vocês é a seguinte: o governo de esquerda é uma merda. Fora isso, o resto, tudo se dialoga, tudo se discute, cada um põe sua opinião, tá? Mas vamos lá. Fux fez de novo. Fux detona interferência do Supremo em outros poderes, critica o pessoal por apelar sempre ao STF. Escute a
À luz dos precedentes que nós temos assentado aqui, inclusive eu estou me valendo da ratio decidendi, que Vossa Excelência mesmo, Vossa Excelência exarou na DO 53, agravo regimental de 2019, eu entendo que, consoante a Constituição estabelece, compete à União e não ao Poder Judiciário criar tributos. Nesse momento, e aí é uma expressão cunhada da fundamentação de Vossa Excelência, que achei muito pertinente, a diferença entre a opção e a omissão. Opção e omissão. Entendo que nesse momento da reforma tributária, em razão de inúmeros projetos de lei que estão tramitando, dos debates que já começaram, entendo que não há, no presente momento, e no momento de julgar, o juiz deve levar em consideração o estado das coisas, e hoje não há um estado de coisas inconstitucional. Então, em deferência ao parlamento, porquanto compete a ele fixar essa graduação do imposto de renda sobre grandes fortunas, consoante dispõe o artigo 153 da Constituição Federal, eu estou me valendo, senhor presidente, da teoria da autocontenção judicial para entender que não há omissão constitucional, o parlamento tem se debruçado sobre o tema e nós temos de respeitar aí a opção política, não é uma discricionalidade, é uma opção política do governo. Então, em deferência a essa opção que entendo que compete, conforme a própria Constituição estabelece, aos poderes legislativo e ao executivo, analisar a conveniência e oportunidade desta previsão, eu peço todas as vênias às opiniões em contrário e proponho no meu voto julgar improcedente esse pedido formulado pelo PSOL. Inclusive, senhor presidente, o parlamento vem se debruçando sobre essa questão gravíssima que é um partido que sucumbe na arena política buscar recursos no Poder Judiciário. Acho que isso também é uma questão muito interessante de se enfrentar num momento oportuno, muito embora o parlamento também venha se iniciando um debate sobre essa legitimação de causa desses partidos que pedem na arena política e vêm procurar a solução no judiciário. Fez de novo. Então, aqui ele falou, peraí, tem partido que simplesmente vem atrás do judiciário, partido que não tem a qualificação devida, vem atrás do judiciário, para simplesmente se valer do respaldo, do poder, da tutela do judiciário para mandar no legislativo. Quando ele falou da conveniência e oportunidade, é assim, você é eleito presidente da República, deputado federal, senador, para você escolher qual é a medida. Você é o condutor, você é o estrategista. É quando você é presidente, eles te colocam no volante, tá? E é óbvio, outros poderes são ali, vamos dizer assim, o copiloto, né? Agora, quando você está no volante, você tem a conveniência e a oportunidade. É conveniente você virar à direita? Você tem a oportunidade de virar à direita ou tem um caminhão parado no meio? Essa opção é do presidente, é do deputado e senador que tem a conveniência e a oportunidade de votar alguma coisa. Agora, o judiciário, ele é o agente de trânsito. É conveniente e a oportunidade, mas tem leis e tem regras. E aí tem o proibido fazer conversão à direita, você tem a conveniência e a oportunidade. Quem escolhe é você e faz a conversão à direita, mas é proibido. A conveniência e a oportunidade foi sua, mas quem vai tomar a multa, quem vai ser sancionado é você. E é o judiciário que vai fazer isso. Hoje o que eles fazem? Hoje o judiciário assumiu o volante e a função de copiloto. É isso que aconteceu, tá bom? Obrigado, pessoal. Sejam sempre bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. E a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial, tá? Só para vocês.